Sejam muito bem-vindos ao podcast do Barrete. Desta feita temos um convidado, Paulo Fernandes, engenheiro mecânico no setor dos moldes para injeção de plásticos. Paulo, muito obrigado por vires Obrigado, comentar eu. connosco The Devil's Advocate, o advogado do diabo, 1997. Mas antes de entrarmos nestas doçuras e travessuras, bem sei que o primeiro filme que te lembras de ver foi a aventura familiar The Neverending Story, Verdade. 1984, quando tinhas cerca de 5, 6 anos, o que é um filme perfeitamente adequado à idade. Queria, antes de mais, perguntar-te qual é o teu género preferido e porquê, se é que tens algum. Ora bem, géneros, eu não gosto de centrar tanto nos géneros. É lógico que Uhum. um thriller, para mim, se calhar faz mais os meus gostos. Contudo, gosto muito de sci-fi e Ok, por ok. isso tenho essa junção dos dois estilos, sci-fi com um thriller, ok? Muito Será, bem, vamos muito bem. dizer, a minha preferência. Não é uma combinação muito comum, mas quando acontece, nomeadamente ali um bocadinho mais para os terrenos do terror, terror com ficção científica, sim, o primeiro filme que me vem logo à memória é o Alien, não é? Que é Exatamente. um grande filme, um grande filme. Mas bem, se tivesses de fazer uma recomendação de um dos últimos filmes que viste, ou de algum filme que te esteja aí a marcar um pouco mais a memória, qual é que seria esse filme? Hum, contrariamente àquilo que eu acabei por dizer, se calhar o filme que me vem mais depressa à memória seria o Eyes Wide Shut, de Hum, Stanley Kubrick. Se calhar do seria Kubrick. esse que me marcou de alguma maneira, mediante, vamos dizer, o posicionamento de todos os outros. Não é um sci-fi thriller, mas Pois não, mas tem elementos de suspense e uma belíssima última linha de diálogo. exato. Pronto, mas tem sim, tem muita matéria para recordar. Uhum. E o último filme do Stanley Kubrick, portanto, hum, que não o chegou a ver completo, salvo erro, que morreu antes da estreia do filme. Mas bem, avançando aqui para The Devil's Advocate, realizado por Taylor Hackford e escrito por Jonathan Lembkin e Tony Gilroy, é um filme que tem por base um romance homónimo de Andrew Niederman e conta a história de um prodígio da advocacia que trabalha nos Estados Unidos, na Flórida, e recebe uma proposta irrecusável para trabalhar numa firma em Nova York, onde lhe prometem grandes oportunidades de progressão, digamos assim, de carreira. E como bons anfitriões que somos, começo por te perguntar, Paulo, qual é o teu parecer sobre o advogado do diabo? Assim, este filme marcou-me bastante na altura que o vi, tanto que o vi, depois acabei por ver propositadamente várias vezes, porque realmente eu faço uma metáfora relativamente à ambição que isso traduz na vida das pessoas. E isso acaba por marcar todo o filme. Eh, as emoções que despertam durante o desenrolar do filme, o próprio o ambiente que é criado até chegar, vamos dizer, aos momentos altos, eu creio que dão um ênfase bastante proeminente relativamente a essas emoções que despertam. E essa parte da ambição desmedida aqui fez pensar e repensar em determinados aspectos ligados à vida cotidiana e eu achei isso bastante interessante, a forma como eles apresentaram. É lógico que há todo um enredo que depois é espelhado ou traduzido de formas
podem ser mais ou menos eh, queridas de cada um ou mais apreciadas de cada um, a forma como apresentam ali alguns elementos um bocado mais fantásticos ou mais cénicos ou mais de fantasia. Isso pode ser de algum modo questionável. A mim deu-me essas questões, eu não faria isso, mas na sua essência e aquelas grandes frases que são colocadas, o Al Pacino é um grande ator, na minha opinião, obviamente. Eu não percebo nada de cinema, mas aquilo que eu vejo, pronto, traduz-me essa sensação. O Keanu Reeves também está razoavelmente bem, se bem que tem, lá está, tem um papel que também fica mais restrito àquilo que possa fazer, mas creio que está equilibrado de uma ponta à outra, sendo que a parte da fantasia para mim está um bocado excessiva, Uhum. mas achei interessante, vamos dizer, essa relação da metáfora com a vida cotidiana, como eu falei há pouco. Muito bem. Então aqui algumas críticas já apontaram mais ao terceiro ato, ao desfecho do filme. Ver aqui um bocadinho a opinião do Diogo. O que é que achas do advogado do diabo? Era alguém que tu querias para te defender ou nem por isso? Pois, Bem, pois, para defender não é que o para som é que não defender. dava. De facto, quer dizer, se tu não disseres nada, não serás comprometido em tribunal. Entretanto, Diogo, tens que ver a questão do problema do som. Exato, exatamente. Exatamente. Problemas modernos, não é? Problemas modernos. Entretanto, se calhar o Tiago avança. Não, não, Diogo. Não, eu posso avançar então. Sim, avança. Ora bem, na minha opinião, O Advogado do Diabo é um filme muito interessante, do início ao fim. Aliás, penso que ali em segundo ato perde ali um bocadinho o seu fulgor, mas penso que é compensado em terceiro ato com um ou outro plot twist e uma certa explicação mais intelectual ou imortalização ou o auge intelectual do filme numa cena em particular, numa cena bastante longa em terceiro ato, Uhum. que eu acho que aí está nesse, no teu fundo, Bernardo, se não estou em erro, Sim. como palco. Então o filme acaba por conseguir fechar muito bem o seu arco narrativo. Relativamente à questão fantástica do filme, eu penso que acaba por fazer sentido, tendo em conta toda a figura que tanto o ator Al Pacino representa. Então a fantasia que está por trás do filme acaba por ser espelhada nessa cena em particular, onde a fantasia acaba por ter lugar. De certo modo, não acho que venha a acrescentar uma substância enorme ao filme, mas acaba por fazer sentido no contexto do filme. Relativamente à interpretação do Keanu Reeves, acho que é uma boa interpretação de um ator que eu aprecio, sinceramente. Penso que agarra muito bem o papel do início ao fim, é desafiado pelo filme. Neste caso, a personagem é desafiada pelo filme. Então, acaba por ser um filme que entretém e que é de uma visualização fácil, na minha opinião. Apesar de lá estar, eu achar que é um bocadinho, acaba por não se conseguir reinventar a 100% em segundo ato. É uma das minhas maiores críticas, acaba por ser um bocadinho repetitivo na sua mensagem em segundo ato, mas lá está, na minha opinião, intelectualmente falando, o terceiro ato consegue compensar essa certa monotonia do segundo ato. O primeiro ato acho que é sólido, o filme é bem contextualizado, com aquela atmosfera, portanto, da promoção e do novo emprego da personagem principal, digamos assim, personagem interpretada pelo Keanu Reeves. Então, acho que o espectador consegue entrar muito bem dentro da atmosfera do filme e consegue acabar por ver o mundo aos olhos do nosso protagonista. Só mesmo para fechar a minha primeira intervenção, dizer que este filme, sem dúvida alguma, tem uma vertente intelectual muito forte, levando-nos a questionar sobre a questão do livre-arbítrio e até que modo, filosoficamente falando, nós conseguimos
temos peso nas nossas decisões ou não estará tudo pré-determinado, onde, lá está, a personagem interpretada pelo Al Pacino acaba por ser o diabo, digamos assim, que, tal como ele diz, se não estou em erro, ele não decide as coisas, apenas permite o contexto para certas coisas acontecerem. E isso faz-nos, na minha opinião, pelo menos fez-me a mim, refletir sobre aquilo que é a nossa vida, as nossas decisões e até que modo nós não estaremos condicionados de certa maneira nas coisas que nos acontecem ou que nós fazemos acontecer. Então, do ponto de vista filosófico, o filme também tem pontos muito fortes. Só mesmo para fechar, dramaticamente, penso que também é bastante sólido, por isso, na minha opinião, O Advogado do Diabo é um filme muito bom. Diogo, Agora. agora, de forma audível, Estão a ouvir. diz-nos. Sim. Graças a Deus. Estamos. Não, a Deus ou ao diabo? Ou ao diabo, neste Ou caso. será a nenhum? Não sei. Olha, Diz-nos coisas. acho que é um filme que entretém bastante acima de tudo. Acho que é um filme com uma linha bastante americana, portanto o realizador também já tinha feito aquele filme com o... ajuda-me, é o Cavalheiro, Amante Cavalheiro, Richard Gere. Richard Gere. Ele já tinha feito o filme com ele dos anos 80, portanto... Sei, ele já fez, ele tem Eu uma vi- carreira já consolidada. Sim, ele também é produtor e eu vi um bocado a filmografia dele e eu penso que vai ao encontro do que é um bocadinho esta narrativa do que é o clássico filme americano, em que tu tens essa componente dramática, tens alguma componente de suspense, thriller e pronto, essa tal fantasia. Em certos momentos até eu penso que poderia o filme, das primeiras cenas em que aquele distorcer de caras acontece, eu acho isso um bocado pronto, bizarro, mas depois compreendo, e mais à frente, quando essas cenas são utilizadas, essa técnica é utilizada, penso que foca muito bem no que é depois a deterioração da saúde mental das pessoas. Eu começo também por dizer, por achar curioso, visto que esta mudança do que era uma pessoa bastante simples, né, da Flórida, de uma cidade rural, ir para Nova York, para, digamos, para um campeonato já a sério, não é? Por já ter estado em Nova York, eu também pronto, consegui perceber um bocadinho o que é o frenesim e o que é estar realmente neste seio muito restrito dentro de uma cidade caótica, onde certos casos e certos jogos de influências são realmente... não digo que matam, mas são sufocantes, e eu penso que foi esse lado dessa transformação na vida da personagem do Keanu Reeves que acaba por ser o centro do filme, não é? E depois toda essa questão moral, o Paulo falou muito bem, eu penso que é um filme que assenta muito na questão de valores, quanto mais não seja até pela própria questão da Bíblia estar sempre a ser mencionada, ou muitas vezes é mencionada. É curioso, acho muito interessante a personagem do Al Pacino, não tanto pela revelação final, acho que isso soa-me um bocadinho barato, sinceramente, mas pronto, vale o que vale. Contudo, penso que é interessante e tem a pena que se calhar às vezes não se tentou desmistificar um bocadinho, apesar disso não ter muita importância, aquela questão dele não dormir, dele conseguir acertar, portanto, essas premonições que ele fazia naquela cena no metro, aquele rapaz, ele ter adivinhado que a mulher o estava a atrair, pronto, e saber a cor da cama e dos lençóis, pronto. É um bocado bizarro, mas admito que tem alguma piada, portanto é um entretenimento que acaba por encaixar até bem no que é um filme de 2 horas e pouco, pronto, que até nesse sentido do que é a duração não me custou em nada ver, portanto nessa componente de entretenimento eu acho muito interessante. Gosto na questão de focar muito os olhos e a cara dos atores e das atrizes, porque também tens uma componente sexual bastante forte neste filme, do início ao fim, e eu penso que esse lado sexual, imagem, mudança, consoante o meio onde tu estás, eu penso que isso tudo também tem algum peso, e portanto aí está também ao encontro total de entretenimento, mas penso que a mensagem fulcral aqui será mesmo essa questão do pensarmos nos nossos atos e certas decisões que nós tomamos na nossa vida, como é que isso também vai influenciar nas pessoas que nos são mais próximas, não é? E portanto, isso aliado ao lado de um certo heroísmo por parte deste advogado que não sabe perder, literalmente não sabe perder, também toca nesse ponto uma coisa muito curiosa que é o que é realmente a justiça, não é? Portanto, ou de que forma é que a verdade consegue
consegue sair por cima numa sala de um tribunal. E nós percebemos, e pessoas que se também informem um bocado sabem perfeitamente que temos casos em que realmente a justiça não acontece. Portanto, e é uma posição muitas vezes ingrata para com um advogado que está a exercer o seu trabalho, onde está a defender um cliente, e o advogado sabe, muitas vezes, até que o cliente é culpado, não é, das acusações que lhe estão a ser feitas e no processo que está em desenvolvimento, mas o advogado tem que ter um poder de argumentação fantástico, ou tem que ter um poder de argumentação forte o suficiente, ou de forma a convencer um júri e um juiz, para realmente ilibar aquela pessoa de crimes que o próprio, a exercer a sua profissão, sabe que ele cometeu. E portanto, aí está, voltando outra vez ao início de tudo, como o Paulo falou, esta questão moral, e mesmo quando ele, depois de acordar, portanto, esse reverse no fim, o Will não vestir-se, digamos assim, das suas funções para com aquele professor, não é, que é acusado, pronto, de pedofilia, não é, podemos chamar assim. Eu acho que isso não é surpreendente, mas é realmente, digamos que a cereja no topo do bolo, no que o filme realmente quer passar. Portanto, não penso que seja uma mensagem propriamente nova, tendo em conta também a história do cinema, ou se formos ver outros filmes para trás, mas penso que o consegue buscar pontos bastante interessantes de uma forma bastante refrescante. E aí está, voltando ao que o Paulo disse também, o Al Pacino é um ator fantástico, é verdade, e isso penso que é o que dá mais personalidade ao filme, ainda mais do que a personagem do Keanu Reeves. Eu penso que a personalidade do Al Pacino como diabo, aquele sorriso um bocado maléfico, não é, mas muito estático, penso que dá um certo charme a um filme bastante entretível, digamos assim. É a minha opinião sobre este advogado do diabo. Mas, seu moderador, tu que estás tão bem aí sentado na sala do diabo, digamos assim. Já dormiu uma soneca ali, ao contrário do Al Pacino. Exato, diz-nos primeiro como é que é estar aí, tendo em conta algumas obras de arte que aí estão, que pareceu-me bastante interessante. É um espaço fenomenal aqui deste filme, mas o que achaste da obra? Não é? Olha, é um espaço acolhedor, é um espaço grande, teto alto, por princípio algo frio, mas aqui nos recantos do inferno não há cá disso. Isso não é problema. Portanto, é tudo muito calorzinho. Ora, o advogado do diabo é um drama com certos elementos de suspense que vão dando um tom algo lúdico a uma narrativa, como o Diogo referiu, é já experimentada, não é? No que diz respeito à temática do sonho americano, em última instância, que neste caso está cristalizada em sentimentos como a vaidade e a ambição, que o Paulo também referiu. No que diz respeito às atuações, é um pouco embaraçoso perceber aqui as divergências de alcance dramático entre o Keanu Reeves e o Al Pacino. Eu nunca fui muito fã do Keanu, com exceção de algumas prestações que ele tem no âmbito do cinema de ação. Mas ele aqui é um autêntico erro de casting. Ele tem uma postura muito rígida, pouco expressiva, e quando é necessário mostrar um bocadinho mais de emoção, para mim chega a ser hilariante. E isso para mim é um grave problema quando comparamos depois com a postura do Al Pacino, que parece que o papel foi talhado à sua medida. Quer dizer, ele não só é um ator muito acima da média, mas está plenamente em casa a trabalhar com aquele material, não é? Quer dizer, ele tem algo. Podes falar, Diogo. É só um apontamentozinho. Sim. Apesar de concordar até, ou ir na linha do que tu estás a dizer, mas não te esqueças que a personagem do Keanu Reeves também é entre aspas, bronco da Flórida. Portanto, pode ser muito bom dentro da sala dos tribunais, mas cá fora tu percebes que é uma pessoa se calhar a personalidade muito dele espelhada era exatamente isso. Muito pacata. Não necessariamente um erro de casting. Eu vou enquanto tu estás a dizer na mesma. O que o Bernardo está a dizer, eu acho que ele tem alguma razão. Mas, ao mesmo tempo, percebes? Eu acho que desde o início do filme ele nunca realmente deu essa vontade emocional. Em parte eu acredito também pela personagem que é. Mas pronto, é só essa nota que eu queria deixar. A questão é que eu já vi o Keanu Reeves em mais filmes e não diverge muito, portanto, com exceção de interpretações como o John Wick, por exemplo, onde ele está muito bem. Mas mesmo no John Wick, tu vês que ele é uma pessoa que dramaticamente não consegue oferecer muito. Mas tem ali uma
qualidade acrobática que não pode ser ignorada quando estamos no âmbito do cinema de ação e que aqui não entra em jogo essa qualidade. Essa qualidade é omitida e o que temos é apenas os dotes dramáticos, não é? Que ele consegue oferecer. E nesse aspecto, e ainda por cima, sendo o filme um caso de estudo que em última instância é sobre as atitudes dele, eu acho que pesa-me negativamente o facto do filme estar a pedir tanto de alguém que não consegue oferecer, não consegue, no meu entender, por exemplo, na cena onde a Charlize Theron, a sua personagem, está bastante mal e ele tem que expressar emoções muito fortes, eu acho hilariante, só hilariante o quão em falso aquilo é e parece. Agora, é um pouco pena, Ao contrário, por exemplo, da própria Charlize Theron, que eu até tínhamos esquecido que estava neste filme e que transparece a sua solidão e paranoia de forma bastante vívida e credível. Pronto. Agora, lá está, o Keanu Reeves não está aqui a ter um peso a favor do filme, na minha opinião. Agora, o filme tem algum valor de entretenimento, é certo, não só por causa daqueles pormenores mais endiabrados, não é, que vão surgindo, não só por causa no âmbito da personagem do Al Pacino, quando ele entra naqueles monólogos em que se nota que sabe demasiado, não é? E há aqui algo que não bate muito certo, quer dizer, o filme chama-se O Advogado do Diabo. Se o filme está a tentar fazer algum mistério, também não o consegue, porque é mais do que óbvio de que aquela personagem tem poderes sobrenaturais, não é? Portanto, é somar um mais um. Agora, a favor também está o facto de esses pormenores serem alusivos da mitologia que nós associamos ao próprio diabo, ou seja, o facto de falar várias línguas, o facto de ter uma omnipresença e uma omniscipiência, penso que a palavra existe, ele sabe demais e consegue estar em todo o lado. E isso, no âmbito do realismo do filme, com exceção do que se passa no seu desfecho, vai entregando algumas pescadelas de olho que entretêm. Mas em última instância, eu acho que é demasiado longo, acho que esgota as suas mensagens demasiado rápido e está de certa forma a apontar para uma estrutura um quanto ou tanto idêntica ao Rosemary's Baby, o filme da década de 60, mas não tem nem engenho nem arte suficientes para lhe valerem nem de perto o mesmo mérito. Portanto, aqui uma nota um bocadinho mais tremida da minha parte, mas ainda assim um filme que consegue ter alguma memorabilidade e da minha parte acaba por ser uma leve recomendação. Eu se calhar adianto já a minha nota de 2,5 estrelas em 4. É aquela recomendação que vale pela prestação, fundamentalmente pela prestação do Al Pacino, para vermos aqui uma Charlize Theron novinha e a começar a caminhar em rumo ao estrelato, e um filme aqui do senhor Taylor Hackford que, lá está, tem alguns pormenores de realização bem conseguidos, mas deixa a desejar. E também, se calhar, consigo apontar-lhe o dedo no que diz respeito à interpretação do Keanu Reeves, porque ele poderia ter aqui puxado um bocadinho mais por ele, não é? É a responsabilidade do realizador coordenar os atores e nota-se que há aqui um fosso enorme entre o Keanu Reeves e o Al Pacino, que em última instância pesa bastante, na minha opinião, do filme. Se calhar, Paulo, depois de termos feito esta rodada toda,
a tua nota e um bocadinho acrescentar um comentário àquilo que fomos dizendo. O que é que concordas, o que é que não concordas, porquê? Assim, começando pela nota, a minha nota seria um 3, porque em última instância está também a minha própria interpretação no que respeita àquilo que eu pretendia de um filme deste tipo. Isto o que é que quer dizer na prática? Eu, por exemplo, lembro-me de uma frase, ou numa determinada altura, que é dito assim: Are we in business? We are always in business. E esta frase marca-me e utilizo-a muitas vezes. E não é circunstancialmente, a minha atividade também é um pouco comercial, e é isso que acontece também na prática da vida. Nós estamos sempre a negociar qualquer coisa, sempre que fazemos um diálogo com alguém, estamos a transacionar qualquer coisa. Eles dão. Eu fixei essa frase porque acho que dão esse ênfase. Are we in business? We are always in business. E depois aquele remate no final do Al Pacino dizer qualquer coisa como Vanity is definitely my favorite scene. Lá está, se calhar também é o Sim. meu, eu reconheço isso. E por isso é que dou esta nota também, porque realmente isso põe à nossa flor, à minha pelo menos, à flor da pele, põe determinado tipo de sentimentos, de emoções que se revelam numa maneira prática. Portanto, pensando naquilo que vocês disseram, acho que sim, dentro da linha, concordo, vamos dizer, em todo o vosso raciocínio, e como eu disse, eu não percebo nada de cinema, as minhas fundamentações são básicas, mas é essa a interpretação que eu consigo ter. Eu, por exemplo, gosto bastante do Keanu Reeves realmente noutro tipo de apontamentos, acho que está adequado toda a saga Matrix, acho que está adequado, pronto. Se é bom, se é mau, já é outra discussão, mas acho que está adequado. E aqui, se calhar, ele fica aquém daquilo que poderia potenciar e dar realmente ao filme. E daí dar uma nota menos favorável, podia dar mais qualquer coisa, na minha opinião, mas fico-me realmente pelo 3, porque sinceramente ainda faltam aqui alguns pormenores para ser um filme realmente memorável, vamos dizer assim. Repara, Paulo, que aqui os meus apontamentos com o Keanu Reeves são mais sérios porque têm em contraste uma tremenda atuação do Pacino. Então, Claro. nota-se ainda mais a divergência de atuações porque estamos aqui também perante um colosso, não é? E então, para mim, é impossível não reparar e não me prejudicar a experiência do The Devil's Advocate. Tiago, a tua nota e porquê, além do que já tens comentado. Ok, a respeito do que principalmente tu disseste, Bernardo, sobre a interpretação do Keanu Reeves, pá, eu sinceramente acho que estamos aqui a questionar, pelo menos na minha visão, obviamente, mais a questão da personalidade do que propriamente da atuação. Por exemplo, se formos a ver a atuação do Nicolas Cage no Pig, que na minha opinião é uma atuação brilhante, estamos perante uma personagem completamente fria, que não transmite praticamente nada no ecrã por palavras ou por ações, e temos uma interpretação absolutamente brilhante. Então, aqui a personagem do Keanu Reeves, a questionar a questão da interpretação, poderá ser questionar simplesmente a questão da personalidade da personagem, na minha opinião. Mas pronto, obviamente essa é a minha opinião. Deixar também aqui um apontamento de uma frase que eu gostei muito também, que foi a seguinte: o livre-arbítrio é como as asas de uma borboleta, se lhes tocamos, nunca mais levantam voo. Acho que é uma frase extraordinária, imortaliza sem dúvida a mensagem fundamental do filme. E eu vou ser o mais positivo, penso eu, pelas indicações que o Diogo já enumerou. Vou dar 3 estrelas e meio em 4 a este filme. Penso que, mais uma vez, sem me querer estar a repetir, tem um segundo ato que não me agradou particularmente em termos de substância, ou pelo menos de se conseguir reinventar, mas penso que o terceiro ato consegue compensar um bocadinho isso, e é esse o desconto que eu dou. Num filme que é bastante intelectual, filosófico, entretém bastante, na minha opinião, boas interpretações, claro que
do Al Pacino é superior, ainda assim não acho que a do Keanu Reeves seja má, e de facto, sim, 3 estrelas e meio em 4 para mim. Diogo, vais andar aqui no charco? Ele vai dar não é? 3 também. Será que vais para o céu ou vais para o inferno? Vê lá. Estás-me a ouvir, então? Estamos. Isto é importante. Eu tenho... É importante. Olha, convém. Num podcast normalmente é importante. É um equilíbrio, é verdade. Até me surpreendeu agora um bocado esta classificação de Tiago, mas acho que é importante a forma como se argumenta e é por isso que os podcasts são interessantes e hoje somos 4, ainda mais interessante é. Eu sou sincero, opa, eu estava a cair mais para a tua classificação, Bernardo, porque mesmo tendo gostando, há coisas que penso que não são assim tão brilhantes, ou tendo em conta outros filmes do género, devia ser um bocadinho mais exigente, ou às vezes penso que sou um bocado benevolente, mas hoje realmente se calhar estou-me virado para aí, porque os pontos que o Paulo toca penso que são muito importantes, e o Tiago também nesta breve intervenção que teve diz rápido, mas diz bem, é verdade, o filme tem lados filosóficos e morais que eu penso que realmente dão muito que pensar, portanto certas frases que são para ficar escritas na pedra até, digamos assim, portanto tanto o que o Paulo estava a dizer como agora que o Tiago mencionou, também são frases que me ficaram gravadas, e eu penso que também é preciso dar mérito a um argumento que, como tu dizes, se calhar 2 horas é muito para explanar onde o filme queria chegar, porque até certa altura há um suspense que é levantado, eu penso que não acaba por não ser, digamos, resolvido à altura ou numa conclusão assim propriamente de espantar ou realmente muito criativa, mas tem outros pontos bastante positivos, e também não posso ignorar o que foi a minha experiência durante essas 2 horas, que eu foquei no início, não gostaram nada as 2 horas a passar, portanto aí eu atribuo esse lado um bocado American Movie, aquele clássico filme americano, 2 horas de vez, um sábado à tarde ou um domingo à tarde, vale o que vale, uns são melhores que outros. Eu penso que este aqui é um filme bom, não é muito bom, é bom, mas aí está, se soubesse o 2,75 provavelmente punha 2,75, mas como disse, serei benevolente e penso... Sabes que isso quando não chega é porque normalmente é para baixo, não é? Depende. Quando não chega, se não chega lá... Em parte é chega verdade, lá. mas essa é a questão, há pontos, eu penso que não devemos descurar o que é a nossa experiência pessoal. O Paulo estava a dizer, pronto, que eu não percebo muito disso, de cinema como vocês, mas pronto, também tem as suas ideias. E, no fundo, o cinema, tirando a parte mais técnica, todos percebemos se virmos. Portanto, acho que o importante é ver, como é, É ler isso um mesmo. livro, ouvir E se música. procurarmos. Todos todas nós... as notas têm um lado pessoal. E Exatamente. descurar esse lado pessoal é ignorar a arte. Todos nós temos certas bases e interpretamos as mensagens de certas formas. E a verdade é que o filme tem essas mensagens. Portanto, às vezes podia estar num campo mais subjetivo. Pá, isto tem um significado para mim, mas para outro não tem, porque é uma frase muito ambígua ou é um argumento muito ambíguo. Não, eu penso que aqui o Devil's Advocate consegue ser bastante conciso, ou consegue mostrar perfeitamente onde quer chegar. Às vezes chega bem, outras vezes chega mais ou menos, mas eu penso que é bastante límpido. Onde quer chegar não é demasiado óbvio. É um caminho um bocado onde fácil. Ele quer chegar. Não é. Mas nem sempre. É uma jornada um quanto ao tanto experimentada, que tem um caminho típico. Falo de forma que é bem engraçada, não é? O tal tom lúdico com que utiliza alguns pormenores relacionados com a mitologia do diabo para dar algum pozinho à narrativa, mas quando lhe retiras esse pozinho e te ficas no essencial... Olha, apesar de não estar trabalhado de uma forma incrível, ou de uma forma, pronto, se calhar como merecia, mas a questão da saúde mental aqui está presente praticamente do início ao fim. Saúde mental e emocional. Portanto, isso eu sei que é algo que tu valorizas, não podes descurar isso. O Devil's Advocate tem essa vertente, portanto, vejo isso como uma valência. Acho importante não ter esquecido isso. E sim. Ele assim, porra, dá lá às 4. Dás lá às 4. Tu querias-me aqui dissuadir um bocadinho. Não quer dizer, eu vou ser fazer pensar. Estou a fazer pensar não é sobre só, o filme. não é só pelo Paulo ser convidado, eu vou dar as 3 estrelas como ao Paulo. Porque é verdade, estas filme declara-se como um mistério, mas depois coloca o seu desfecho no título. Quer dizer, mesmo nesse aspecto mais de suspense, de o que é que se está aqui a passar, é óbvio o que é que se está aqui a passar. Quando de facto acontece,
nós só estamos a olhar para o relógio à espera que aconteça. Se calhar não é esse o objetivo principal do filme, tanto é que o Pois coloca não, como pois não não. sendo o objetivo principal, Mas não é? quando encaram no filme, encaram-no como uma revelação. Sim, Como mas se fosse uma revelação. não pá, é, não a é a maior personagem- revelação da história. Pois não é, de todo. Se É não pouco é, original. Mas aí está, às vezes a viagem não é só o destino, é também a viagem em si. Eu penso que aí retiras pontos bastante positivos. Pronto, é nisso que eu me estou a apoiar. E já Podemos deste as focar só 6 na estrelas? originalidade. 2, 3, ó. Dás mesmo? Já deu, já Oh, deu. Então 3. siga para as recomendações, vamos falar de Diga filmes lá, realmente as interessantes ou coisas realmente Vamos lá. interessantes. Mas The Devil's Advocate tem aqui uma aprovação geral, não é? Quer dizer, todos demos notas positivas. Eu posso ter sido Sim. menos entusiástico do que vocês, mas é uma Eu fui mais. recomendação dos 4, não é? Sim, Portanto, sim, The Devil's Advocate. Partimos então, se calhar, agora para as recomendações. Começar aqui novamente pelo Paulo. Paulo, o que é que recomendas? Já sabes, pode ser filme, livro, poema, um quadro da Mona Lisa ou quiseres. Já deixei aqui a indicação. Um jogo, ok. Também. Eu teria muitas recomendações, de facto, porque há uma lista extensa, mas hoje vou-me resumir a livros e pensando até no próprio filme. Mas antes disso, tinha aqui um livro que devem Olha, conhecer. Tenho esse. olha, Também também tenho. tenho Espero aqui. que eu Também tenho tenha. aqui. A Visão de um Crítico. É um livro recente, recomendo, que fala muito sobre cinema para quem quiser iniciar-se nesta matéria. Também, o Bernardo também tem, curiosamente, Também não eu sei tenho. como é que é Também eu possível, tenho. mas tem. É um livro que fala realmente mais aprofundado e com conhecimento de causa sobre a visão sobre determinados filmes e sobre os vários géneros, que isso também é importante descortinar. Eu, abusivamente, queria-vos deixar também aqui uma outra recomendação, que é esta, e esta é que vai encontrar um bocadinho também aqui ao tema do filme, que é relacionado com as emoções e também a saúde mental, que A é de estranha António ordem das Damasio. coisas. Exatamente, A Estranha Ordem das Coisas, que é de António Damasio, um neurocientista que fala muito bem sobre a parte emocional e racional que todos temos e na evolução cultural que existe e que isso é transportado, curiosamente, para o nosso DNA. E ele faz a distinção da emoção e razão, mas dizem que as duas são complementares. Eu acho isso interessante, transportar isso também nos filmes. Quem conseguir transmitir isso na generalidade dos filmes, conquista-me sebejamente. Portanto, daí a minha recomendação. Muito bem, portanto, 2 autores de renome. Certamente. Engraçado, não sei, tenho dúvidas que as recomendações que sobram vão ao encontro do gabarito das recomendações feitas pelo Paulo, mas eu deixo-vos tentar. Quer dizer, Tiago, qual é a tua recomendação? Esforça, Olha, esforça. Não vai ser fácil. eu vou recomendar um jogo, é verdade, Until Dawn. Jogo. Joguei recentemente Ok. e adorei, do início ao fim. É um jogo que tem uma componente, mais uma vez, como eu aprecio imenso, cinematográfica, quanto mais não seja. O jogador tem um poder de decisão nas várias personagens que abraça ao longo do jogo. Controla-se um par de personagens ao longo do jogo, ao longo da história, e o poder de decisão pode mudar completamente o rumo dos acontecimentos, de tal forma que as personagens podem chegar ao fim todas vivas ou todas mortas, consoante as escolhas que se toma. Basicamente, muito rápido, um grupo de amigos junta-se para celebrar, para passar uns dias numa cabana de um deles. Acontece um acontecimento trágico, não vou revelar, que é fundamental para a narrativa, mas e desenlaça-se claramente o motivo narrativo da história, que assenta com tons de terror absolutamente brilhantes
e é uma experiência muito atrativa, muito interessante, e é um jogo que eu recomendo a 100%, muito na linha, por exemplo, de Detroit, que eu já recomendei aqui, salvo erro, e Heavy Rain. Não sei se recomendei os dois ou um deles. Heavy Rain tenho quase certeza. Sim, Que também tem uma componente de decisão que é algo que eu adoro, porque é quase como se estivéssemos a ver um filme onde tomamos a decisão e cada vez interativo. mais, exatamente, e cada vez mais os jogos de hoje têm uma componente cinematográfica que eu aprecio, venero e aplaudo. Então acho que aqui no Until Dawn, com a componente de terror que tem, consegue estar a um nível muito alto. Então recomendo a 100%. Muito bem. Aqui uma cartada para os gamers. Diogo, em que Fico- sentido vais? Podes. Estás autorizado. Fico contente, Tiago, por teres recomendado um jogo que está aqui com crítica no Barreto, não é? Portanto, É verdade, o grande Luís Ferreira já deu conta exatamente, disso. esse senhor também sabe jogar Dá e uns sabe toques. escrever. Exatamente. Olha, eu não sei porquê, mas sinto-me pop. Portanto, vou para uma recomendação Para pop. variar. Hoje é pop, podia não ser. Para a semana estou a recomendar um álbum de jazz. Mas hoje é pop, que é uma série que está, pronto, muito na baila da Amazon Prime. Falo nada mais nada menos que o Senhor dos Anéis. Os Anéis do Poder. E recomendo porque recomendo, pronto, para além de estar relativamente dentro do que é o universo do Senhor dos Anéis, não ser obcecado, mas já vi os filmes e gosto muito. Penso que esta série está a conseguir ir ao encontro não da mística total dos filmes, mas Era difícil também, no não é? que é exato, mas no que é o trabalho de uma prequela e do que é a produção e a qualidade da produção do que é Middle-earth e todo o mundo dos elfos, dos anões e os homens do sul e por aí fora. Eu penso que dos humanos há aqui uma mistela muito interessante. Portanto, a forma como os episódios se desenvolvem também em todas as frentes, a lembrar um bocadinho o Game of Thrones, algo House of Dragon, também gostando e estando a ver, penso que não está a conseguir com tanto sucesso. Eu penso que o Senhor dos Anéis está a conseguir essas frentes, a jogar muito bem com isso, no que é um episódio de aproximadamente 1 hora e 10, a criar vários pontos de interesse, com uma caracterização exímia, bastante original, mas também não só original, mas muito inspirado no que foi os filmes, apesar disto se passar antes, mas portanto a dar bases bastante açucaradas, digamos assim, de como é que tudo aconteceu. Portanto, no que é o valor de produção da série, a forma como uma série se deve construir, como deve avançar, no que é a nível de emoções, o lado dramático, a forma como os episódios acabam, portanto, o que fica em aberto para o próximo episódio e depois como as coisas se concretizam. Eu penso que este Senhor dos Anéis merece ser uma recomendação, portanto, para quem gosta de séries e principalmente para quem esteve dentro do universo do Senhor dos Anéis, eu penso que sem dúvida esta é uma recomendação. Se não me engano, estão agora no quinto ou no sexto episódio, portanto sai todas as sextas-feiras, se não me engano. O próximo será na sexta-feira o sétimo, portanto há 6 episódios e penso que já é suficiente para se poder recomendar este Lord of the Rings, The Rings of Power. Muito bem. Eu tenho estado a ver House of the Dragon e não tenho dado para conciliar com a série que referiste agora, Diogo, mas eu Também, sendo um grande fã de Senhor dos Anéis. eu também pus em causa essa, mas eu penso que o Lord of the Rings consegue, também por estarem muito próximos e ser universos parecidos, não é? O Senhor dos Anéis eu penso estar um bocadinho melhor, está nesse tal trabalho de caracterização e pronto, se calhar também pelo investimento, mas penso que está a ter um final um bocadinho mais feliz nesse sentido. Muito bem. Eu, a seu tempo, conseguirei comparar. Para finalizar, não é, a minha recomendação, eu vou-me manter nos filmes. Por acaso foi o último filme que vi, que foi o vencedor do Urso de Ouro de 2022, aqui do Festival de Berlim, que é o Alcarrás. E também é um forte candidato ao meu top 10 do final do ano. É escrito e realizado pela espanhola Carla Simón e conta a história de um núcleo familiar de agricultores que passou a vida a colher pêssegos durante o verão no seu pomar em Alcarrás e é forçada a fazer a sua última colheita. Portanto, estamos aqui perante um drama com uma tradição neorrealista
absolutamente encantadora, no meu entender, que é bastante envolvente e que informa a audiência de uma certa tendência desconfortável das zonas rurais, que é tão dura quanto inevitável. E lá está, o que a cineasta aqui consegue alcançar é um caldo agridoce pronto a servir e que eu considero mais do que mandatório. Alcarrás, 2022, num triunfo de um grande festival de cinema, e a minha recomendação deste podcast. Muito bem, antes de fechar, de referir apenas que o Barrete está em todo lado, como por exemplo no Patreon, www.patreon.com/obarrete. Por favor, apoiem-nos, ajudem-nos a continuar a crescer e a entregar-vos conteúdos como este de valor, não só de entretenimento, mas também assim com chuminho, coisas boas, coisas Do bom, mesmo, do bom. mesmo boas, mesmo boas. E Paulo, muito obrigado por aqui estares. Obrigado, Paulo. Obrigado a vocês. O Muito Paulo, E Bernardo, foi uma boa experiência para mim e poder ouvir a vossa visão realmente. Não só a visão de um crítico, mas de vários críticos, então. Mas foi bom ouvir as vossas mensagens e sair mais crescido, obviamente, aqui desta reunião que vocês fazem tão bem. Obrigado. muito Obrigado. bem. Todos Podem, temos uma visão de um crítico dentro de nós, não é? Uns mais adormecidos, outras mais acordados. Desculpa interromper, Bernardo. nada. Podem continuar a ouvir-nos. E o Paulo está desde já convidado a participar de outro podcast futuro. Podem continuar a ouvir-nos em plataformas como o YouTube, como o Spotify, como o Apple Podcasts e por aí adiante. Consultem as nossas críticas praticamente diárias no website do Barrete e continuem, olha, desse lado, a ver cinema, a ler livros, a consumir cultura, que Jogar jogos. pronto, está incluído na cultura também. É um bocadinho. Há discussão. Tem o seu lugar. Tem o seu lugar. Há discussão se o jogo é arte ou não. Quer dizer, isso dava um autêntico podcast também. Tem saído muita informação a propósito, muito por causa do que tu disseste, Tiago, do facto do jogo estar cada vez mais cinematográfico. Começa aqui a surgir uma discussão cada vez mais séria do que diz respeito ao facto de podermos encarar o jogo como uma obra de arte. Portanto, com elementos muito próprios, mas os argumentos estão aí, à solta, e quem sabe se um dia não nos vamos pronunciar sobre eles. Até lá, da minha parte e da parte aqui dos camaradas, até à próxima. Porque a arte somos nós, não se esqueça. Lema do Nunca. Barrete.